Nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Tudo bem, professor? Muito obrigado mais uma vez, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Doutor, claro, de ontem para hoje todos estão debruçados nesse documento que foi enviado pela PGR para o Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto para o senhor o seguinte, é claro que a área do senhor é a área do direito, mas a gente sabe que essa discussão é muito contaminada pelas questões políticas. Mas, tecnicamente, eu pergunto, é uma denúncia, ou são denúncias robustas que têm uma ampla gama de informações, ou o senhor acha que em alguns pontos há questões falhas, outros pontos, questões mais robustas? Por tudo que pude examinar, Tiago, mais de 270 páginas da lavra da denúncia, e toda ela apoiada em inquérito policial, em um trabalho da Polícia Federal, que é a Polícia de Investigação, realizado por meses e meses a fio, só aquele inquérito relacionado à possibilidade de atentado contra a vida do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, do ministro Moraes, mais de 800 páginas, com um inquérito minucioso lavrado pelo delegado de Polícia Federal, provas substanciosas, provas robustas, com boa relação de causalidade entre essas provas e, além disso, Tiago, a possibilidade de vinculação de condutas comissivas e omissivas, ou seja, condutas por ação e por omissão, firmadas entre o antigo chefe de Estado, alguns oficiais generais e alguns de seus assessores no concerto daquele momento da história do Brasil, que, segundo muitos, poderia ter levado a uma ruptura institucional. Então, provas construídas e robustas na peça de inquérito, assim. Mas, para concluir esse seu questionamento, a resposta que devo te dar, é preciso notar o seguinte: por que nós podemos dizer que as provas são robustas? Porque a petição inicial da ação penal pública, chamada denúncia, ela não é uma sentença condenatória, compreende? Ela é apenas uma peça através da qual o Ministério Público pede ao Poder Judiciário que abra a ação penal pública. A partir daí, novas provas se produzirão no curso do processo judicial da ação penal. Testemunhas serão ouvidas de acusação, testemunhas de defesa de todos os réus, provas documentais, possivelmente provas periciais. Por quê? Porque o tribunal não poderá julgar apenas com base nas provas do inquérito. É preciso que haja novas provas no processo judicial. Já o Procurador-Geral da República, apenas para pedir a abertura da ação penal pública, ele se basta nas provas do inquérito. Então, para fim de propor a ação penal pública, essas provas são efetivamente robustas. Agora, ali na frente, para a condenação, talvez não sejam. Nós vamos ter que acompanhar o processo e, melhor dirá, a autoridade judicial, o Supremo Tribunal Federal. Professor, vou chamar os nossos comentaristas já, a Dora Kramer na sequência, também o Cristiano Vilela. Sua pergunta, Dora. Boa noite, professor, doutor Gustavo Sampaio. Um enorme prazer de ter o senhor aqui. São tantas as questões, uma coisa de processo, uma coisa processual. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência por que, em que momento esse tipo de ação sai do plenário e vai para a turma, por que isso? E se, na sua opinião, esse tipo, neste caso específico, deveria ir para o plenário ou não? Está bem da maneira como está sendo conduzida? É motivo de satisfação grande conversar com você, Dora. Honra para mim, boa noite também. Esse ponto da competência dentro do Supremo Tribunal Federal é que anda muito polêmico. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal, ele circulou muito nos últimos anos em torno disso. Antigamente, essas ações penais originárias, vamos explicar o que é isso, ações penais que começam e terminam já no Supremo Tribunal Federal sem passar por nenhuma instância inferior, nenhum tribunal de apelação, nenhuma vara de primeira instância. A ação penal já começa no Supremo Tribunal. Essas ações penais eram todas de competência do plenário. O problema é que, a partir do caso da ação penal 470, lá em 2011, chamado mensalão, recorda-se, o Supremo Tribunal viu crescer imensamente o número de ações penais originárias, as chamadas APOs,
dentro da Suprema Corte. E ele se deu conta de que ele não teria mais capacidade de gerenciar tantas ações penais. Promoveu uma alteração regimental para fixar que muitas dessas ações penais seriam julgadas na turma, com 5 ministros, e só algumas, muito selecionadas, seriam julgadas no plenário, com 11 ministros. E o Supremo Tribunal ficou um pouco circulante nessas alterações regimentais. Só que, ao mesmo tempo, a própria jurisprudência da Corte tem sido favorável ao chamado destacamento, à promoção de destaque, para certas questões de competência de turma que tenham grande repercussão, envolvam interesse nacional, tenham uma repercussão nacional de grande monta. O próprio ministro relator ou outro ministro do colegiado pode pedir o destacamento para o plenário. O Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se isso vale só para recurso extraordinário, que não é o caso, ou se isso vale também para a ação penal originária. Tudo será decidido. Eu estou apostando que talvez haja um movimento nesse sentido de remeter ao plenário da Suprema Corte, portanto, o somatório de seus 11 ministros, como aconteceu lá atrás, naquela que eu já citei, a ação penal 470. Mas, por hora, a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República é direcionada à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, em princípio, é o colégio julgador de 5 ministros, que haverá de processar e julgar esses acusados, acaso a denúncia seja recebida pelo tribunal. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, nós tivemos agora a retirada de sigilo da delação de Mauro Cid, justamente no dia seguinte à apresentação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Na sua avaliação, esse é o momento adequado para que haja essa retirada de sigilo? Essa retirada de sigilo deveria ter ocorrido antecipadamente, ainda durante as investigações? Enfim, qual seria realmente o momento adequado para esse tipo de medida? Boa noite também a você, Cristiano. Eu acho que durante as investigações o sigilo não poderia ter sido levantado, porque, veja, a colaboração premiada, que é o nome técnico que se dá, o que comumente chamamos de delação premiada, é, na verdade, uma ponte, um viaduto que leva à produção de prova, não é prova em si. Inclusive, o tribunal não pode julgar apenas com base numa colaboração premiada. A colaboração premiada é um meio de obtenção de prova, de facilitação de prova, de facilitação de obtenção de evidências. De maneira que, durante o período de investigação, se o sigilo tivesse sido, como tecnicamente nós chamamos, levantado, ora, certamente a revelação de certos fatos e conteúdo da colaboração poderia comprometer a idoneidade da própria investigação. O ministro Moraes tomou essa decisão agora apoiado em 2 fatores. Primeiro, o de que as investigações já estão concluídas, inquérito relatado, denúncia oferecida, deflagra-se agora a fase judicial, diz o ministro Moraes, sem a necessidade do sigilo. E um outro ponto que também alicerça essa abertura, esse levantamento do sigilo, a máxima garantia da ampla defesa e do contraditório. Na medida em que o conteúdo íntegro da colaboração é revelado para todos, fica muito mais fácil para a defesa desses mais de 30 acusados ter acesso às informações, verificando assim o conteúdo do que foi delatado, para preparar a defesa prévia e mais na frente as alegações finais em nome do interesse dos réus, futuros réus, quando a denúncia for recebida e se for, e até, Cristiano, para evitar uma arguição de nulidade, entende? Porque se o ministro Moraes não tivesse levantado agora essa colaboração no seu conteúdo, lá na frente a defesa poderia dizer que houve cerceamento de defesa e que ela não teria tido possibilidade de arguir esse ou aquele elemento em defesa por força do sigilo. Então, acho que o ministro Moraes se ouve com acerto e decidiu no momento correto por levantar esse sigilo da colaboração do tenente-coronel Mauro Cid. Nosso tempo já está terminando, mas a Dora levantou o dedo. Rapidinho, Dora, por favor. É aquela questão de tempo. É porque o senhor fez referência ao mensalão e aí agora se diz que essa ação vai ser julgada esse ano. O mensalão, como o senhor se lembra, todos lembramos, a denúncia foi apresentada em 2007, o julgamento foi em 2012. Por quê? O que teve de diferente? O que é uma esperança vã
que isso seja votado rapidamente, ou houve algum tipo de mudança que permite essa rapidez? Não é tão vã assim, não, essa esperança. O mensalão vivia um momento inicial do Supremo Tribunal em grandes julgamentos com grandes réus. Eram, se não me falha a memória, Dora, 37 corréus na denúncia do mensalão. Só que os fatos ali eram muito diversos, não havia casamento total dos fatos entre aqueles denunciados. Mas se você observar a denúncia oferecida ontem pelo Procurador-Geral da República, todos os denunciados respondem pelos mesmos crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público da União e deterioração do patrimônio histórico e cultural da Lei 9.605. Então é a mesma acusação para todos, de maneira que isso facilita muito o processamento, a produção de provas e até a manifestação das defesas. E um segundo ponto para concluir, que vejo que o nosso tempo se esgotou: o Supremo Tribunal Federal, ele tem muito a preocupação de não fazer com que esse processo contamine o debate das eleições de 2026. Então eu acho que o poder de agenda da direção do tribunal fará com que outras pautas sejam sobrestadas, deixadas para depois, para se priorizar as audiências e atos processuais desse processo, para se tentar concluir em 2025 o julgamento ou, no mais tardar, início de 2026. É uma possibilidade real que isso aconteça. Professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense. Doutor, olha, muito obrigado pela sua gentileza. Volto sempre aqui à Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Também para você, Diago, para a Dora, para Cristiano, para todos. Bom trabalho e bom jornal.